Bom dia, galera, paz de Cristo, mais uma vez eu por aqui trazendo a mensagem de Deus para os nossos corações. Nesse quase finalzinho de manhã, eu quero meditar com você que vai visualizar e vai compartilhar sobre o profeta Jonas. Talvez você diga assim, Jonas, eu estou careca de ouvir sobre Jonas, né? Bacana, Deus abençoe. Mas na palavra de Deus, ela se renova, ela é um manancial de águas vivas e cristalinas e se renovam a cada instante que nós lemos a sua palavra, porque ela é esclarecida à luz do Espírito Santo de Deus. Jonas, para a gente que já sabe, né? Deus manda ele ir para Nínive pregar a palavra para que o povo se arrependa. Jonas teima em desobedecer ao Senhor e vai para Tarsis. Caminha para Jope, né? Que o texto vai dizer que ele desceu na Jope, achou um navio que ia para Tarsis, né? Vai primeiro para Jope para depois ir para Tarsis. Mas não tem como fugir da presença de Deus, né? A gente vai estar lendo o capítulo 1, verso 11 em diante, é o verso 11 até o verso 16, e não dá para fugir da presença de Deus, porque a gente só vai descer e descer mais um pouco. E nesse texto que a gente vai ler, Jonas desce mais um pouco. Calamidade, né? Ainda vai descer muito mais. E o verso 11 ao 16 do capítulo 1 diz assim: E disseram-lhes, né, os tripulantes do navio que Jonas estava: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Misericórdia. Verso 12, ele disse: Levantai-me, lançai ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma desse homem, que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve, levantar a Jonas e o lançar ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, né? A primeira coisa que a gente aprende nesse texto aqui, você que está aí, né, acompanhando a mensagem, a primeira coisa que a gente aprende é a confissão, não é? Porque a tempestade, ela acontece para Jonas, que está desobedecendo, mas a tempestade também acontece para os tripulantes. Então, o que a gente aprende de imediato nessa explanação da palavra do nosso Deus é que a tempestade, ela não causa efeito individual. A tempestade causa efeitos num grupo muito grande, ao qual nós fazemos parte. Então nós temos que ter coragem de reconhecer que às vezes o nosso erro causa uma tempestade dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Então nós temos que fazer como Jonas, desobedecer não, reconhecer. Jonas vai reconhecer que tudo que estava acontecendo era por sua causa, porque não dá para fugir da presença do Senhor, né? E o verso 13, deixa eu ver aqui, verso 12, ele diz, Jonas falando: Levantai-me, lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Quer dizer, ele foi corajoso, não inteligente ao fugir da presença do Senhor, e foi corajoso também e inteligente ao assumir que tudo que estava acontecendo de ruim era culpa dele, porque ele desobedeceu ao Senhor dos Exércitos. Tremendo, né? Eu sei que a gente vai encontrar um monte de defeitos em Jonas, mas a gente consegue aqui identificar a coragem do profeta em assumir que a tempestade era por sua causa, e ele dá uma solução, a qual os tripulantes vão lutar, né? Ele diz assim, ele diz que a tempestade veio por sua causa, né? Então clamaram ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor. E a solução, né? Aí, quando ele fala isso, eu sei que é por minha causa você sobreviver essa grande tempestade,
mas os tripulantes queriam salvar a vida dele assim mesmo, não é? Aí a gente entende o quê, né? O ímpio às vezes dá um testemunho melhor, olha só, hein? Afastado de Deus, poderia jogar eles de primeira no mar para acabar a tempestade, mas mesmo assim relutam em salvar a vida, né, de Jonas. Isso é um grande exemplo, porque nós, sendo servos do Senhor, temos que também amar e perdoar e cuidar, e também aqui o ímpio dando uma lição de que ainda ia lutar para que Jonas não fosse lançado no mar, né? Então clamaram, o verso 13, entretanto os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Foi dada a solução. Com Deus não se brinca, com Deus não se engana, nós não conseguimos enganar o Senhor. E Jonas assumiu a culpa e pede que o lancem ao mar para que a tempestade se acalme. Mesmo assim, né, os gentios ali, os povos ali, aqueles tripulantes lutam, mas não conseguem cessar a tempestade, né? A tempestade cessa, humanamente falando, sim, mas quando a tempestade vem por desobediência, a gente aprende nesse texto, é que é necessário confissão, Deus perdoa e vem um preço, não é? Causa e efeito. Tudo que eu faço tem um efeito, né? É reconhecer e entender que nós precisamos pagar pelo nosso erro também, embora o Senhor dos Exércitos tenha a sua forma de nos orientar, nos punir, nos castigar. A própria palavra diz que Deus castiga quem ama. Tremendo, né? Então a mão de Deus vai pesar sobre Jonas? Sim, mas é prova de amor, é prova de que Deus quer cuidar para que aquele homem seja só um profeta. Não decidir o que Deus vai fazer, é isso que Deus vai fazer. E aí a tripulação diz assim, clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma desse homem, e que não ponha sobre nós o sangue desse inocente, porque tu, Senhor, fizeste como o Senhor quis, como te aprouve. Lançaram Jonas ao mar, o mar cessou da fúria, né? E aí o povo ficou temeroso, mas Deus mandou a providência, um grande peixe veio, né? Verso 17. Preparou o Senhor um grande peixe para que engolisse Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe. Também outra coisa que a gente pode frisar é que o texto não diz que é uma baleia, como muitos pregadores dizem, uma baleia, né? Às vezes a baleia vai ilustrar pela sua grandiosidade, aí diz uma baleia, né? Mas era um grande peixe. Mas também eu quero frisar também, porque se fosse baleia também pouco importa, é Deus que sabe, né? Mas o texto vai dizer de um grande peixe. E o que a gente aprende aqui? Agora a situação, embora bastante tempestuosa, começa a se aclarar para os marinheiros, quer dizer, a tempestade começa a baixar. Eles já sabem que o problema não é com eles. E outro culpado, o Jonas, sabe que Deus, o Deus de Israel, está atrás de um dos seus adoradores, Jonas. Isso ajuda um pouco porque tem um problema menos, quer dizer, identificamos o problema, né? Até então, lançaram sorte para descobrir qual era o problema, o que estava acontecendo por causa da tempestade. Agora, um ponto positivo, identificaram qual foi o problema, né? O problema é Jonas. Então já tem um alvo, já tem um objetivo. Acompanha comigo que é tremendo, né? E depois aparece um outro problema em suas mãos. Eles estão em alto mar e precisam se livrar de Jonas, né? Aí entra o lado humano, o que eu faço? Vamos remar até chegar na beira do mar, lá na beira da praia, e aí começam, né, a remar, a batalhar para que Jonas não seja lançado no mar. Mas agindo Deus, quem impedirá? É a mão de Deus agora, é Deus que bate, que dá a decisão, né? Como poderão fazer isso? Descobriram o culpado, mas o mar continuava se agitando mais e mais. Então juntos com o culpado, que te faremos? É a pergunta que dirige a Jonas. Não tem como desembarcá-lo em terra firme, não podemos continuar com você. As pessoas que desobedecem a Deus não criam problemas apenas para si, é aquilo que eu falei agora há pouco. Quando você mora sozinho e você não tem família, aí o problema vai ser para você. Mas quando vamos ilustrar o barco que nós estamos falando aqui, vamos ilustrar esse barco como a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. Então, quando eu sou causador de uma tempestade, eu afeto direta ou indiretamente a vida da minha família, né? E eu preciso ter cuidado com isso. Eu tenho que saber que o meu pecado tem consequências seríssimas, né? Mesmo que eu confesse, vem um resultado. E aí, o que acontece aqui agora? Envolver
Quando desobedecemos ao ensino de Deus, não estamos criando dificuldade para nós somente, como eu falei agora. Há em Jonas, agora vamos voltar para o profeta, há em Jonas agora uma manifestação de altruísmo. Ele sabe que é a ele que Deus quer. É com ele que Deus deseja acertar as contas. Diz aos marinheiros que o tome e o jogue por cima do navio ao mar. Assim o mar se acalmaria, pois foi por causa dele que veio essa tempestade, né? Veio esse mal sobre aquela turma. Então, o que eu acho bacana, embora não aprove, né? Mas o que eu acho bacana é a condição e a coragem de Jonas dizer, me lança no mar. Humanamente falando, me lança no mar, eu morro e acabou o problema, né? A gente aprende também que a morte não é a solução para tudo. E nem sempre Deus quer tua morte, né? Deus às vezes quer que aconteça que você vá para o deserto porque Ele quer tratar você. O deserto de Jonas, embora contextualizando, não é um deserto de terra, mas o deserto de Jonas agora vai ser o quê? O ventre do peixe. Não é isso? E o que acontece é isso. Então, se Jonas ponderou sobre a sua não ida a Nínive, não sabemos mais pelo que menos descobrir se o causador de males aos marinheiros foi ele, mas realmente foi ele. Surge agora mais um contraste de caráter em nossa história. Jonas não manifestou nenhuma sensibilidade para que os gentios de Nínive, nem mesmo para com a vida dos marinheiros, a não ser quando confrontado por eles, após o lançamento de sorte que deram como culpado. A solução é lançar Jonas no mar. Mas os marinheiros relutam em proceder dessa maneira. Se liga só. Tentam com remos alcançar a terra, mas uma vez o autor mostra que os gentios apresentaram um padrão de conduta melhor do que Jonas. Eles não querem a morte dele, enquanto Jonas desejava a destruição de Nínive. Quer dizer, 2 pesos e 2 medidas. Os gentios, os não crentes, não querem a morte de Jonas. Jonas, profeta de Deus, quer a morte dos ninivitas. Quer que eles paguem, né? E não aceitam o perdão de Deus. Então eu quero, nessa manhã, nesse já comecinho de tarde, falar para você e para a tua vida nessa hora, que se coloque à disposição do Senhor. Não reme contra a maré, não cause tempestade na vida das pessoas, né? Jonas pode ser aí, trazendo para o nosso tempo aí contemporâneo, né? Pode ser um exemplo de o que não devemos fazer. E nós já podemos aprender nesses poucos versos aí a providência de Deus. E a Bíblia vai dizer que veio um grande peixe, né? E outra coisa que a gente vai aprender é que a oração é a chave da vitória. E lá no ventre do peixe, num próximo período eu vou estar falando com você sobre isso. Lá no ventre do peixe tem a oração de Jonas. E Jonas é vomitado da boca do peixe, né? Mas foram dias difíceis para ele. Então, para a gente fechar a nossa reflexão, os dias têm sido difíceis para você. Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Coloque a palavra de Deus no teu coração, busque ao Senhor, exalte ao teu Deus, ao nosso Deus, obedeça. Há tempo de conserto, há tempo de mudança, há tempo de confiança no Senhor. Amém? Graça e paz, forte abraço do pastor Carlos para a tua vida, vindo da parte de Deus. Bora avançar, eu digo sempre isso, vamos avançar, vamos derrubar o gigante, porque vida de vitória é vida com Deus, vida de vitória, vida de obediência ao Senhor, vida de vitória, vida na palavra de Deus, né? E a orientação do pastor Carlos, fuja da carnalidade desse carnaval, né? Pastor Elias pregou sobre isso no domingo pela manhã, sobre as músicas que estão sendo tocadas nas escolas de samba. Dá uma olhadinha na letra lá, adoração a Satanás. Se retire, se recolha, louve ao Senhor, aproveite esse feriado para descansar, para fazer reflexão, para consertar o que tem que ser consertado também na tua vida. Valeu? Graças e paz aí. Boa quarta-feira. Hoje tem culto aqui na PIB de Itaúna, 19 horas. Vem para cá.